Hoje nós vamos aprender uma passagem que me emociona por demais. Emociona mesmo. Tanto que hoje de manhã a pastora Beth perguntou: ué, mas tá com o olho esquisito? É que eu estava separando. Já tinha separado, eu estava relendo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15 a 19. É uma palavra extraordinária. Toda vez que eu leio, aí me passa a imagem. E se você assiste cinema, se você vê o cinema, é uma coisa maravilhosa, porque você consegue visualizar essa passagem, como é e como foi. Achamos 1 Crônicas 11, 15 a 19. A palavra fala assim. Se não achou, tranquiliza, a gente vai ler. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte. E o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou ao Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Essa passagem para mim é extraordinária. O nome dos 3 é Josebe, depois você pode pesquisar na Bíblia. Sozinho com uma lança ele matou 800 homens. Sozinho. O outro era Eleazar. Ele lutou contra uma parte do exército filisteu sozinho, e a espada dele ficou presa na mão dele e não saía mais. E Samar, ele lutou sozinho contra uma parte do exército, protegendo um campo de lentilha. Sozinho. Todo mundo fugiu e ele venceu. Sozinho. Tanto que no final de cada relato, e Deus fez um grande livramento nesse dia. Sozinho. Esses aqui são os 3 principais. Eram 30 destacados. Esses são os 3 principais dos 30. E eu achei extraordinária essa passagem, sempre achei. Por quê? Davi era o Senhor, o rei, a autoridade sobre eles. Ele era a autoridade. Mas ele estava fugido, porque o exército dos filisteus estava invadindo contra o povo de Deus. E tinha tomado grande parte. Inclusive você leu e ouviu aqui comigo que eles estavam em Belém, já acampados. E ele falou naquele dia lá: se eu pudesse tomar água do poço que está lá na porta de Belém. Eles não avisaram, não falaram nada. Sem dúvida nenhuma, saíram, passaram pelo meio do exército, os 3 só, para pegar água. Ele não pediu para eles fazer. Ele não falou assim: vai fazer. Ele só falou assim: se eu pudesse tomar. Eles foram, atravessaram, pegaram a água e voltaram de novo pelo meio do exército. Só os 3. E aí deram água para ele. E essa passagem, quando eu falo que me emociona, é assim: meu Deus do céu. Os 3 fizeram isso por uma pessoa. E nós, o que a gente está fazendo por Jesus? Que é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Davi era rei, Davi era Senhor deles. Eles fizeram isso sem medo de morrer. Passaram no meio do exército do inimigo. No meio. Só por causa de um pote de água. Só por causa de água. Aí nós recebemos o perdão, a salvação, a vida eterna. E Jesus só fala para a gente dar testemunho dele. Não fala para entrar no meio de um exército inimigo. Não fala para pegar uma espada e cortar todo mundo. Outra que nem é assim mais. Outra que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Não é contra pessoas físicas. É contra o mundo espiritual. E o mundo espiritual a gente só vence com a palavra de Deus. E com a oração. É assim a nossa luta hoje. Nós vamos sim passar por territórios inimigos. Nós vamos.
Às vezes nós vivemos no meio de território inimigo. Às vezes a gente tem contato mais com inimigos do que com amigos. Mas lembra bem, não é inimigo de carne e osso. É o mundo espiritual do mal que usa as pessoas contra. A nossa luta hoje, a nossa espada é a palavra de Deus. É o Evangelho, a salvação, o amor e a coragem. Porque todos esses três aqui, além dos 30 e mais o exército, a coragem deles era absurda. Samar ficou sozinho no meio do campo e toda a palavra, você lendo Crônicas, a palavra fala que o povo fugiu, todo mundo fugiu e ele ficou sozinho. Ele venceu. E a palavra de Deus fala assim, Deus fez um grande livramento naquele dia, por causa de um homem, através de um único homem. E a nossa briga hoje, a nossa luta, a nossa guerra é contra as trevas e contra o mal. Só que com a palavra de Deus a gente tem um auxílio muito maior do que uma espada de metal. Porque a palavra de Deus, a oração alcança distâncias que a gente não nem mesmo imagina, nem compreende, nem consegue ter medida. Alcança corações sem mesmo que a gente fale pessoalmente com as pessoas. Muda situações, apazigua. Eu dou um exemplo sempre, às vezes acontecem, diminuiu, graças a Deus, muito, de situação de um próximo que mora perto, brigando, discutindo, a gente faz oração e logo depois vem a paz naquele lugar. A briga acaba. Isso funciona. Então nós temos só que ter a coragem. De repente, igual aos três, pode ser, ou muito mais tranquilo e simples assim, só de fazer oração, interceder, apresentar em oração. Eu não tenho coragem de investir e confrontar, e conversar, e cobrar, e falar. Mas você tem a possibilidade de fazer oração. E oração você faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E Deus ouve todas as orações em qualquer lugar. Então eu falo que me emociona essa passagem porque eu fico imaginando, meu Deus do céu, os três sozinhos passando no meio do inimigo e acabando com tudo só por causa de um copo de água. É só por causa de um copo de água, meu Deus do céu. Os caras foram até lá, fizeram tudo isso e voltaram de lá. Por isso que Davi fala, não vou tomar isso não. Que isso, eles podiam ter morrido por causa de pegar água. Então ele derramou para o Senhor, é para Deus isso aqui, que é isso, sacrifício absurdo. A nós temos muito mais, vamos colocar assim, vamos reconhecer, nós temos muito mais conforto, porque é oração e palavra de Deus. Jesus já fez tudo o que precisava fazer. A nós cabe essa luta, essa guerra. Então, não briga, faz oração. Não discute, faz oração. Não comenta, não julga, faz oração. Isso resolve. E aí, do mesmo modo que Deus fez um livramento maravilhoso, todas as vezes que eles se colocaram de forma corajosa, Deus vai fazer esse milagre na nossa vida e através da nossa vida. É claro, olha a situação. Mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou sofrendo isso, sofrendo aquilo. Imagina a situação deles. Eles estavam no meio do deserto, numa caverna. Eles estavam ruins, a situação deles era ruim. O exército inimigo já estava lá. A situação deles era ruim. Mas ainda assim eram corajosos indescritivelmente. E nós passamos por situação complicada? Todo mundo passa, todo mundo vai passar. Mas a gente tem uma autoridade e um poder que o Senhor Jesus entregou quando Ele deu autoridade e poder pelo Espírito Santo. Então vamos usar isso. Coragem você tem, é só você aplicar, usar e aproveitar. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer oração. A gente vai enfrentar uma guerra, porque não se engane, todas as vezes que você abre uma oração é uma guerra, é uma luta. Todas as vezes. Porque você está apresentando ou alguém, uma situação ou alguma coisa para Deus. E o mal não quer isso. Não quer a solução, não quer a cura, não quer a libertação, não quer a conversão, muito menos a salvação.